E aí galera, beleza? Meus amigos, eu queria compartilhar uma pequena história da minha vida com vocês, que eu acho que pode ajudar quem quer sair do Brasil, fazer o intercâmbio, colocar algum plano em ação e também pode servir de reflexão para o momento político. E é o seguinte, eu já contei parte dessa história algumas vezes, envolve a minha vinda para a Austrália. Inicialmente eu não pensava vir morar no país, não pensava nem vir para a Austrália, nunca nem foi o meu primeiro destino. Eu estava no Brasil, nos idos de 2012, eu era um estagiário, e quando eu olhava para um lado e para o outro, a minha vida não era a pior vida do mundo, mas vamos pensar o seguinte, eu não era, né, o príncipe da Inglaterra, a vida garantida, dinheiro sobrando, etc., viajando para as Europa, não, nunca nem tinha saído do Brasil. Normalmente acho que saí uma, duas vezes da Bahia, uma para visitar um amigo meu, né? Ali era viagem de visitar amigo. Viagem de visitar amigo sabe como é? Você fica na casa do seu amigo, você conhece a mãe, o pai, porque era amigo de infância, e fica por isso. E outra viagem, eu era criança, fui num casamento, que meu pai era padrinho, só. O resto tudo, a vida toda dentro da Bahia, nunca fui de viajar muita coisa, nunca teve muito luxo. E eu olhava para um lado, olhava para o outro. Por mais que eu não fosse um príncipe, eu também não era um desafortunado por total. Mas eu queria algo mais de minha vida, né? Aí nesse momento eu podia ficar chorando minhas pitangas, porque o mundo é injusto, porque isso, porque aquilo, porque eu não nasci na Europa, porque eu tive que nascer em Feira de Santana. E eu acho que hoje a gente vê em diversas situações, né, alguns questionamentos, as coisas do jeito que estão muito injustas, pô, parece que as regras não se aplicam, etc e tudo mais, sabe o que eu estou falando. E aí eu estava trabalhando de estagiário. Eu lembro que eu olhava para um lado, olhava para o outro. O mercado de trabalho em Feira de Santana bem limitado, ainda mais para engenharia elétrica. Ainda mais se você não tem um curso técnico prévio, experiência na área prévia. Eu falava, cara, o que eu vou fazer de minha vida? E aí como são as coisas? Às vezes, você fazer os questionamentos e fazer o que está diante de você, naquele momento, ou talvez durante todo momento, seja a coisa mais importante de todas. Eu podia ficar em casa e falar, eu não vou mais vir para o estágio, porque não faz mais sentido, não faz isso, não faz aquilo outro, vou mudar de curso, vou, sei lá, não tem nem para quem me esforçar na faculdade, porque, sabe, eu não vou para lugar nenhum aqui no final, o mercado de trabalho pequeno. Eu podia seguir por esse caminho, ou falar, não, cara, eu vou continuar estudando, que é o que eu posso fazer hoje, continuar estudando, independente de ter curso técnico ou não, vou continuar estudando, vou continuar indo para o estágio, me empenhando no estágio, e continuar pensando. Enquanto eu não tenho uma solução, vou continuar pensando. Olha só, enquanto não temos solução. E a coisa foi indo. E aí no estágio tinha um engenheiro um pouco mais velho que eu, e quando digo um pouco mesmo, devia ter meus 19 anos, o cara tinha 23, 24, então não, realmente um pouco, recém-formado, só que ele tinha uma filha, então desde começou a trabalhar um pouco mais cedo, o nome dele era Rafael, e aí certa vez ele chegou para mim, rapaz, tu não parece ser burro, etc, por que tu não faz o trainee? Eu não sabia nem o que era trainee. Eu falei, trainee, o que é isso? Não, você vai trabalhar aqui de executivo e tal, etc, dá uma olhada. Resolvi dar um Google. Fui dar, dei um Google, dei um bisu aqui, acolá, etc, tudo mais, desligou a luz do computador, pronto, ligar de novo. Aí eu fui mexer, vi o que era mais ou menos a vaga e entendi que para ser trainee tinha um requisito básico do básico do básico do básico do básico, que era pelo menos, mas no mínimo falar inglês. Já tinha vaga que era inglês, alemão, e além do português, né, que a gente já fala errado. Aí eu falei, tá, isso aqui parece ser interessante. Mas independente, naquele momento, eu não, eu não tinha como aprender o inglês do dia para noite. Eu estava no meio da faculdade e tinha diversos problemas. Então assim, eu sabia mais ou menos onde eu queria chegar, mas não tinha como chegar naquele momento. Eu acho que hoje no Brasil a gente olha para diversas coisas, nós talvez não saibamos exatamente onde quer chegar. Beleza, porque assim, o trainee é meio óbvio, mas e depois do trainee? Qual empresa, sabe? Qual mercado? Mas a gente sabe, tem mais ou menos a mesma ideia. Só que naquele momento o trainee não está diante de nós. Aí por causa disso eu vou me revoltar, vou fazer uma coisa, vou fazer outra. Aí eu falei, cara, naquele momento comecei a traçar um plano. Eu vinha meio que guardando dinheiro de forma aleatória, porque eu nunca fui muito de gastar, nunca fui de comprar muita coisa. Aí eu falei, pô, eu tô juntando dinheiro, eu vou pegar o dinheiro que eu tô juntando e vou fazer um intercâmbio depois que eu me formar. Essa era a ideia. E aí um amigo meu tinha um conhecido que estava fazendo intercâmbio, tinha ido para Irlanda, e me falou que era barato. Então entrou na minha cabeça naquele momento para Irlanda. Irlanda é porque é barato. Só isso, era a única coisa que tinha na minha cabeça, não tinha mais nenhuma explicação. Então assim, faltariam ainda no mínimo mais 2 anos para me formar.
cara, tem coisas que não dá para acelerar na vida. Não adianta você querer gritar, etc. Até poderia fazer o intercâmbio, mas quando eu voltasse, ainda dependendo do diploma, ainda dependendo da universidade, tem coisas que infelizmente o tempo travam. E até você conseguir juntar todas as variáveis, cara, faz o que está diante de você. Então naquele momento eu falei, cara, eu vou continuar estudando, vou continuar indo pro estágio, vou continuar juntando dinheiro e evitando de gastar. Continuei nessa. No meio do percurso, estava conseguindo ganhar meu dinheirinho vendendo coisa pela internet. Comprava de fora, vinha, não vinha sendo taxado. E aí o governo Dilma deu uma rasteira, mas com força. E aí, bicho, o que é que eu faço de minha vida? Minha fonte de renda foi pro beleléu. Perdi. Vou chorar, vou falar que é injusto, porque era injusto. Eu comprava às vezes um produto de 50, 45 dólares, não deveria ser taxado. O cara me enviava como presente. Chegava no correio, tinha lá, não, a gente tributou aqui em cima de 70 dólares. Como assim, bicho? Era 45 com a nota. Eu podia recorrer, mas ia para Curitiba. Você sabe como é Curitiba, né? Parece que entre o mundo e o Brasil tem uma ilha no meio do Pacífico chamada Curitiba, porque o tempo que passa lá dentro esperando para a mercadoria chegar é uma eternidade. E assim eu falei, bicho, não tá dando certo, eu tô perdendo dinheiro, eu tô literalmente trocando dinheiro, não tô conseguindo fazer um único real. Acabou. Dilma destruiu meu comércio. É injusto. É injusto, tirou meu sustento. E aí, eu vou chorar? Mas eu tinha um objetivo. Eu falei, ó, nesse momento, tô em queda livre. Porque o estágio que eu tava, que era remunerado bem pouco, mas a empresa fechou. Injustiça, né? Meu mercado, o governo Dilma me deu uma rasteira, outra injustiça. Só tava em queda livre. Mas aí, no meio do caminho, eu falei, cara, eu vou economizar ao máximo. Se eu já tava economizando, agora eu não gasto nada, nem para respirar. Respirar, né? O mínimo necessário, travar a respiração até para poupar o pulmão. Passado o tempo, chegando quase no penúltimo ano da faculdade, faltava 2 semestres, eis que aparece a oportunidade de fazer um estágio no interior. Abracei a situação. Pagava alguma coisa? Não. O cara literalmente dava dinheiro para botar gasolina para ir, e lá tinha hospedagem e alimentação de graça. Mas eu ia. Por quê? Porque era o que estava diante de mim. Enquanto isso, mesmo, sabe, vendo um sonho um pouco distante, porque leva dinheiro para você sair do Brasil, eu falei, vou continuar estudando. O inglês, né? Tava lá, fazia o Duolingo, tava diante de mim, era de graça. Sabe, tá no sino das oportunidades. Eu vou reclamar quando sou o príncipe da Inglaterra, que as coisas são injustas. Olha o que a Dilma está fazendo, para quem eu vou correr. Não tinha ninguém para recorrer. Eu acho o cenário bem similar. Moral da história. Nesse estágio, eu tinha aplicado para outro estágio. No primeiro momento eu falei, também, se não for passar um estágio bom e ganhar dinheiro, também não quero. Fui, bati o pé, falei que eu queria área de gestão a todo custo. Recebi uma ligação do lugar, era Klabin, tinha uma vaga para emprego, não era mais estágio. Fiz todas as etapas, no final do dia, fui aprovado e comecei a trabalhar na Klabin em janeiro de 2015. Era a certeza que eu tinha um trabalho que me daria dinheiro o suficiente para juntar para em determinada quantidade de tempo. Eu ia me formar na metade do ano, juntar o dinheirinho, pegar tudo e ia poder embarcar. E o que eu continuei fazendo? O que estava diante de mim. Continua fazendo, porque uma hora o cenário muda, uma hora as coisas acontecem e muitas vezes determinadas coisas elas estão, sabe, longe do nosso poder de ação e manipulação e de colocar essas coisas em práticas. Mas às vezes o que a gente tem que fazer é economizar o dinheiro, porque a gente está desempregado, não sabe o dia de amanhã, tem uma reserva, mas tem um projeto lá na frente. Então às vezes o simples fato de cair mais devagar ou desacelerar a rota de colisão já é um caminho. Sobreviver. Para fazer qualquer coisa nesta vida tem que estar vivo. Então sobreviver tem que ser um dos primeiros passos. E muitas vezes eu vejo algumas discussões na direita, ou às vezes pessoas desistindo de alguns planos, simplesmente porque naquele momento tudo parece muito difícil, ela não quer esperar, ela não quer ficar sofrendo, já foi, tudo acabou, não tem mais jeito. E as coisas não são assim, gente. Não são assim. Quando eu cheguei aqui, fiz diversos tipos de trabalho. Eu podia chorar minhas pitangas, falar, pô, como a vida é injusta, tem uns brasileiros que chegam aqui, alguém aborda no meio da rua, oferece um dinheiro, oferece um trabalho, os caras ganham oportunidade, ou então o cara no Brasil... Pô, uns amigos meus que no Brasil
pegou uma experiência na roça, diversas coisas, de pintura, carpintaria, alvenaria, né, parte de pedreiro como todo, chega aqui e consegue desenrolar, eu não tinha nada disso. Ah, porque a vida é injusta, eu ia falar isso. Não, eu tava fazendo o quê? O que estava diante de mim. O que é que eu podia fazer naquele momento? Evitar gastar dinheiro e fazer qualquer coisa que tivesse diante de mim. E tentar montar network, né, quase como uma política. Tentar montar um grupo, não era um grupo, né? Tentar conseguir algum tipo de contato, uma coisa ou outra, começar a se habituar na cidade, começar a tentar montar uma base, que é o que é a casa, né? Pô, ter uma casinha aqui, etc, naquele lugar, não comprar uma casa, você alugar, você ter, e são pequenas conquistas, uma após outra, né? É como se fosse realmente na política montar uma base. No início, eu e Léo, a gente dividia uma cama, pelo menos era de casal, né? Não era uma cama de solteiro, já pensou? É, a coisa ficar meio complicada, né? Fala, pô, dividir uma cama de solteiro com seu amigo era difícil. A gente já dormia assim, de cabeça para baixo. E lá em cima e embaixo. Todo dia um chutava o outro. Beleza. Depois disso daí o cara conquista um quarto. Depois disso daí o cara aluga um apartamento de um quarto sozinho. Depois a gente voltei a dividir com um amigo meu, coisa. Depois você conhece alguém e as coisas vão indo. E assim, por diversos momentos na vida e aqui, eu falei, bicho, nossa, como as coisas estão complicadas, tão difíceis. Teve um período que tava. Às vezes são coisas escolhas. Eu escolhi porque eu sabia que lá na frente ia fazer mais sentido. E às vezes você juntar, né, um capital, dar um poder de ação maior lá na frente, né? Juntar capital político, né? Sempre ajuda, mas vamos pensar capital financeiro. Eu estava trabalhando, às vezes, mais de 80 horas por semana, assim. Era de segunda a sexta, de 5 da manhã às 9, e depois, segunda, terça e quinta, de 11 da manhã às 9 da noite, quarta e sexta das 11, aí um dia era até 5h30, outro dia era até 6h30, no sábado de 11 às 3 e no domingo de 3 às 9. Soma aí e vê quantas horas dá. Eu fiquei fazendo isso daí quase um mês. Tem hora que eu só queria dormir, mas eu falava, não, bicho, vamos fazer o que tem pra fazer. Passo após passo. É dolorido? É. Sofre? Sofre. É ruim? É. E aí você olha pro lado, olha pro outro, todo mundo dando certo. Você fala, pô, cara, parece que eu só... Ninguém tá vendo o que tá acontecendo, olha como a vida é injusta. Às vezes, a vida realmente pode ser injusta. Mas lá na frente, apareceram oportunidades. Lá na frente a vida sorriu. E aí, trazendo isso aí tudo pra política, eu acho que vocês estão conseguindo entender algumas coisas. Infelizmente mesmo, muita coisa que acontece é injusta. Às vezes, muita coisa que acontece neste momento não vai ter como a gente solucionar. Temos que fazer alguma coisa, com certeza. Com certeza temos que fazer alguma coisa. Qual a solução? Eu não sei para muita coisa. Eu não sei. Mas assim como aqui, passo a passo as coisas foram acontecendo, às vezes o importante é aguentar o sofrimento de acordar cedo, tomar sol, tomar chuva, aguentar o frio, ir trabalhar, voltar, dormir pouco, comer mal, e aguentar, e aguentar, e aguentar, e aguentar. Pô, mas as coisas parecem que só estão piorando. Uma hora vai mudar. Uma hora muda. Mas muda se continuarmos empenhados, organizando. Porque eu sabia que uma coisa ia mudar. Eu sabia que uma hora eu ia sair do visto de estudante de inglês, que tinha aula de segunda a sexta, que isso era aula do início, para o curso de business, que era uma vez na semana, ter mais tempo para trabalhar e juntar mais cacau. Eu sabia que a hora o curso de business ia acabar, e aí essas horas todas que eu trabalhei iam me dar o capital para entrar num curso técnico que ia abrir o caminho para um visto de permanência, para poder trabalhar sem estudar e ganhar ainda mais. Então é passo a passo. Isso daí basicamente você montar sua base, a estrutura, para você poder alçar voos maiores lá na frente. Não dá para ir às vezes não dá para ir de peito aberto com tudo, principalmente quando falta alguns apoios. Não somos príncipes da Inglaterra, né? Com a vida toda garantida, com diversos funcionários para trabalhar para a gente fazer tudo que a gente precisa. Acho que vocês estão entendendo o que eu quero chegar. Eu tenho certeza que diversas pessoas passam sobre isso e já tiveram experiências de sucesso na vida, com certeza muito maiores do que a minha. Muitas pessoas mais velhas aí, que às vezes acabam me assistindo, tá com a vida toda garantida. E na política, gente, muitas vezes não é diferente. Às vezes não é diferente. Às vezes, sabe, esperar um pouco, sentir a temperatura, pode ser o que existe de mais sábio em determinados momentos. Mas enfim, não vou me alongar muito mais.
Qualquer dia conto um pouco mais sobre minha jornada na Austrália, mas eu acho que serviu aí de reflexão. E acho que o vídeo hoje tá um pouco melhor, né? Tô com esse microfone aqui de lapela e é isso. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Falou!